Voltei, minha gente, voltei trazendo novidades para vocês. Aliás, mini novidades, porque hoje nós vamos fazer mini dolls. Olha só, a gente vai fazer essa aqui hoje, mas olha, sim, você pode brincar, fazer o que você quiser com ela. Durante a aula eu dou algumas dicas de como modificar isso aqui. Essa roupinha, a touquinha, enfim, a aula está imperdível. Espero que você goste. Curta, compartilhe, comente aqui, deixe seu comentário aqui pra mim e entre no grupo do Facebook, porque é lá que está o molde dessa fofura, tá bom? Então vamos parar de conversa e vamos direto para a aula. Para fazer a cabeça, a gente vai usar uma malha tubular de 20 por 4 de largura. Essa malha, ela parece um tricô, então a gente tem que cuidar para o fio não correr e abrir todo. A gente vai franzir as duas pontas. Aqui eu já passei o alinhavo pra gente puxar. E aqui a gente vai fazer assim, do mesmo jeito que eu fiz ali. Cuidando para não pegar muito na beiradinha e deixar escapar algum fio que vai correr. Então, eu faço assim, para não correr esse risco. Então, a gente vai fazendo assim que ele vai dando uma dobradinha, né? Então, ele não corre o risco de correr o fio. Aí eu puxo aqui e dou um nó. Aqui é o topo da cabeça dela. Puxa bem firme, bem forte. E finaliza com um nozinho. Aqui, desse lado, eu já fiz o alinhavo, né? Eu gosto de passar ele pro outro lado. Questão de gosto, não vai mudar em nada aqui, né? Mas aqui eu acho que o acabamento, apesar de não aparecer, fica melhor, porque a parte mais grossa fica pro lado de dentro. E aqui eu alinhavo para não correr o risco de, na hora de virar, o fio correr. Então, por isso que eu alinhavo, eu já deixo alinhavado antes. Agora, a gente vai começar a encher. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não encher demais e ficar uma cabeça muito grande. Eu vou passar as medidas de quanto que tem que ficar para não ficar muito grande pro tamanho do corpinho. Então, depois que a gente encheu assim, a gente vai medindo. Aqui ela tem que ficar com 14, ó. 14 centímetros. Então, você coloca, aperta bem e mede, para ver se ficou com os 14 centímetros de diâmetro. Aqui, então, depois a gente termina de encher a parte do corpinho. Aí, a gente pega a fita e coloca aqui no topo e mede 7 centímetros. Marca com a agulhinha, para ficar mais fácil. Marcou 7 centímetros, você vai pegar a linha e vai amarrar. Essa parte é a cabeça da boneca. Aí você vai amarrar. Não precisa amarrar com muita força, para não ficar um pescoço muito mole. Porque quanto mais você aperta, vai estrangulando ali, e aí fica uma cabecinha muito mole. Então, aperta o suficiente para prender mesmo, para fazer o formatinho do pescoço, mas sem apertar demais. Então, ela vai ficar assim. Aí, você vai ajeitando. Eu gosto de ajeitar com agulha. Então, onde tá faltando plumante, eu vou ajeitando assim, fazendo ele ficar mais onde eu quero aqui. Então, eu imagino que aqui vai ser a frente, então eu já vou meio que deixando certinho aqui a bochecha dela, né? Onde a gente vai fazer a frente do corpinho, da cabeça. Aqui no corpinho, a gente mede também, pra ver quanto ficou. Aqui, ó, 7 também. Então, vai ficar 7 e 7, tá certo?
Aí a gente já franze, que aqui já ficou certo. Franze e dá o nozinho do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima. É isso aqui. Agora a gente começa a amarração da cabecinha. Lembrando que a gente escolheu a frente do rostinho. Então, eu pego uma linha forte, aqui é uma linha de pipa dobrada ao meio. Posiciono aqui no pescoço e levo aqui pra cima. Que eu dividi a cabeça ao meio. E dou um nozinho aqui em cima. Então, eu dou uma puxadinha. Deixa eu colocar mais certinho aqui, que não tá bem isso. Aqui. Então, eu faço isso aqui, ó. Não precisa puxar demais. Aí fica assim. Esse nozinho a gente deixa ele aqui. Depois a gente corta tudo. Agora, a gente vai dividir isso aqui ao meio. Aqui eu sei que tem 7. Então, eu vou deixar, colocar a fita métrica aqui em cima e vou medir 3,5. 3,5 vai dar aqui. Que é o meio da cabeça. Aqui, tá divididinho. Eu vou pegar outra linha e vou colocar aqui pro lado de cima da agulhinha, não pro lado de baixo, pro lado de cima da agulhinha e vou amarrar do mesmo jeito que eu fiz com essa aqui. Aqui vai ser a linha do olho da cabecinha. Então, eu faço isso aqui. Peraí. Vamos ver aqui, deixa eu cortar esse excesso aqui. E eu vou apertando, olhando aqui na frente, pra eu saber quanto que eu quero apertado. Apertar mais um pouquinho. E eu dou um nozinho. Pronto, finalizei aqui. Agora, deixa eu puxar mais aqui, que tá muito pra cima. Aí. Ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer? A gente vai pegar a agulha e linha e vai alinhavar costurando um tecidinho no outro aqui, pra não escapar esse fio. Então, como que a gente faz? Eu pego linha e agulha. Então, eu pego a linha e a agulha e venho aqui, ó, nesse cruzamento das linhas, e eu começo por aqui. Eu dou um nozinho assim, pra linha não escapar. E eu pego um pouquinho aqui e outro aqui. Eu não preciso pegar muito longe, bem rente aqui com a linha. É só pra ela não sair do lugar mesmo. Então, eu vou alinhavando isso aqui, ó. E eu faço isso em toda a volta e vou chegar aqui. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui na linha do olho, tá certo? Depois de todo alinhavado, vai ficar assim. Agora, essa linha que tá aqui atrás da cabeça, a gente vai puxar ela aqui pra baixo. Vai trazer ela bem rente aqui com essa linha que a gente amarrou o pescoço. Vai puxando assim pra não ficar aqui muito saltada essa parte aqui. E a gente vai ter a parte de trás da cabecinha dela. Então, ela ficou assim. Agora, a gente vai marcar o nariz. Pro nariz, a gente vem com a fita. Então, você vai usar bastante a fita pra fazer essa cabecinha. Você vai posicionar ela aqui na linha do alinhavo que você fez, até do outro lado.
deu 5 centímetros. Então, 2,5 é o centro da cabecinha dela, é o meio da cabeça. Então, nessa posição, então eu deixo um pouco abaixo da linha do olho, tá vendo? Que já é o narizinho dela. Então, eu posso deixar mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo. Eu vou deixar nessa posição mesmo, nessa altura. Como que eu faço? Eu pego linha de bordar, eu gosto dessa de novelo, que ela é mais grossa, então pode ser qualquer linha de bordar, de fazer crochê, enfim, que seja um pouquinho mais grossa, pra gente poder fazer o nariz. Eu venho com a agulha aqui, onde eu coloquei a marcação, entro aqui por trás da cabecinha e posso deixar uma pontinha ali sobrando, não deixa ela entrar na cabecinha não, deixo ali sobrando mesmo. Já marquei, então agora eu posso tirar essa agulhinha e a gente vai colocando linha aqui, uma sobre a outra, não precisa apertar, viu, gente? Só vai puxando e colocando uma sobre a outra até fazer um ressalto que fique do tamanho do narizinho que vocês querem que ela tenha. Dá pra usar uma perolinha aqui ao invés disso aqui? Dá também. É que eu gosto de colocar a linha. Mas dá pra colocar uma pérola, qualquer bolinha aqui no lugar dá pra colocar. Aqui eu acho que já tá bom, não preciso ser um nariz tão... É só uma marcaçãozinha mesmo. Então, a gente entra aqui e sai ali de novo. Pronto. Então, o narizinho ficou pronto. Para essa boneca, então, a gente não vai fazer a boquinha. Porque se fosse fazer, já tinha que fazer a marcação agora. E a gente não vai fazer isso agora. Então, agora, a gente vai revestir a cabecinha dela. O corpinho não precisa, porque ele vai ficar dentro da roupinha, então não tem necessidade. Mas a cabeça que a gente vai colocar o tecidinho de pele. Para fazer a cabecinha, o revestimento da cabeça, a gente vai usar o cotton dobrado ao meio, direito com direito, e a gente vai posicionar isso aqui. Parece estranho, é bem estranho, mas é o molde pra gente revestir a cabecinha dela. A gente alinha aqui essa parte reta com a dobra do tecido, dente com a agulhinha e recorta isso aqui, deixando uma margem de costura, não precisa ser grande. Então, deixando uma margenzinha pequena de costura aqui, a gente vai iniciar a costura daqui e vai finalizar ela aqui, tá? Então, é isso aqui que a gente vai costurar. Então, eu recorto antes e fecho isso aqui. Essa parte de cima e essa parte de baixo a gente vai deixar aberta. Depois de costurada, ela fica assim. Então, agora a gente passa ela pro direito. E a gente vai passar esse corpinho aqui dentro desse tecido. Então, deixa eu mostrar com calma. Então, eu passei pro direito. Essa ponta aqui, isso aqui é a frente do rostinho. Vai ficar na frente. Então, eu pego aqui, posiciono aqui e vou passar esse corpinho todo por esse espaço, que é apertadinho, mas ele cede bastante, então ele vai com facilidade. E a gente puxa assim. E vai acertando aqui na hora de colocar, para ele não deformar. Então, ele fica assim. Eu gosto de usar agulha para ir acertando a bochecha dele. Então, eu coloco a agulha lá dentro e puxo o plumante para onde eu quero. Então, para ir ficando bem certinho a cabecinha dela. Então, ficou assim. Agora, a gente vai fazer
a marcação da boquinha dela. Para a marcação da boquinha, a gente olha o narizinho, que é o centro. Então, eu posso fazer só um pontinho ou colocar 2 pontinhos assim que ele vai ficar dando um sorrisinho. Eu vou fazer só um pontinho aqui, bem pequenininho aqui, um fundinho de nada, usando linha normal e agulha. Então, você pode marcar com uma agulhinha, aqui onde você quer, a altura da boca, eu vou fazer aqui. E eu entro com a agulha aqui dentro, ó, aqui em cima da cabeça dela. E venho, saio aqui na marcação, tá vendo? Aqui, saiu a agulha. Aí eu tiro essa agulhinha, puxo e deixo uma ponta ali, não posso, tem que cuidar pra não escapar. Aqui, como eu coloquei a linha dobrada e aqui é a dobra da linha, eu deixo ela aqui em cima, volto aqui, ó, deixando só um espacinho, não vou voltar no mesmo lugar. Deixo um espacinho aqui, porque eu quero só um pontinho mesmo, de boca. E eu passo a agulha aqui dentro desse pontinho. Então, ela vai ficar assim, só um pontinho. Agora, se você quiser que ela pareça que tá sorrindo, você marca aqui, ó. Dá uma distância do nariz e põe uma agulhinha marcando. Uma distância um pouquinho maior que o nariz, uma agulhinha marcando. E faz a mesma coisa, faz aqui e aqui. E não faz nada aqui no meio. Então, esse pontinho vai puxar e aqui vai puxar, ele vai ficar sorrindo. Deixa eu fazer, quem sabe vocês gostem mais. Vou mostrar como que fica essa outra opção também. Então, aqui eu marquei também com a agulhinha e vou fazer a mesma coisa. Só que eu faço cruzado, ó. Eu entro com a agulha lá pra vir aqui, então eu faço esse movimento aqui, o contrário. Eu venho aqui e saio com a agulha aqui nessa marcação da agulhinha. Faço um pontinho e volto lá. Aqui eu não vou amarrar pra vocês verem, tá vendo? Daí eu já puxo ali, já faz um arzinho de rir. Então, aqui eu já passei. Então, o que que eu faço? Eu puxo. Então, esse aqui, eu vou puxar esse e esse aqui, então, é sempre o contrário, ó. Puxo ali e puxo ali. Já faz um arzinho de boquinha rindo. Entendeu? Eu vou deixar essa. Parece que eu gostei. Então, vamos deixar essa aqui. Então, para isso agora, eu amarro isso aqui e finalizo. Tá tudo pronto aqui. Daí, é só colocar o olhinho. Então, é só amarrar. E pronto. Então, agora, depois que eu fiz a boquinha, tudo coloquei aqui, agora a gente pode prender essa parte aqui, ó, pra ela não escapar, pra ela não ficar subindo. Então, agora eu posso finalizar isso aqui, dando pontinhos de alinhavo mesmo. E pronto, aqui a gente prendeu. Agora, a gente vai marcar o olhinho. Com fita, falei que a gente ia usar bastante a fita, a gente marca aqui, ó. Eu alinho o centro do narizinho, aqui, pego qualquer número ali, só pra marcar. E eu marco 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá. Se você preferir um olhinho mais junto, é só deixar mais perto. Mas eu gosto nessa posição aqui. E a gente põe ou a gente borda, ou coloca uma bolinha, tipo uma perolinha preta. Vou colocar a bolinha. Então, agora, pro olhinho, a gente já marcou. Eu vou entrar aqui atrás, mais baixo aqui, ó.
linha e agulha, linha dobrada ao meio, eu sempre deixo a argolinha no final, a dobra no final aqui, não dou nozinho. Entro aqui, um pouquinho mais pra cima, aqui, bem na linha que a gente fez a marcação ali, o alinhavo. Tá aqui. Aí eu uso a bolinha. Essa bolinha, gente, pra falar a verdade, eu não sei o tamanho dela. Ó, é uma perolinha preta, lógico, pode ser de qualquer coisa. Ela é desse tamanho aqui, ó. Eu não sei o tamanho exato que ela tem, mas ela é bem pequenininha. Na verdade, ela é do tamanho de dessa cabecinha de alfinete aqui, exatamente o mesmo tamanho. Passei ali, deixei a ponta aqui atrás, passo a agulha na bolinha e volto lá. Então, um negócio que eu vou mostrar aqui pra vocês. Entrei aqui. Se eu voltar com a agulha pro lado de fora, o olho vai ficar um pouquinho pra fora. Se eu voltar pra cá, pra dentro, ele vai ficar mais próximo do nariz. Então, preferência de vocês. Gosta com o olho mais pertinho um do outro, entra com a agulha pro lado do nariz na hora de voltar. Se não, pro lado de fora. Eu gosto de passar pro lado de fora. Então, a gente volta aqui. Vai ficar assim. E aí, eu passo a agulha aqui dentro da argolinha e puxo. Eu posso ir novamente aqui para garantir que não vai arrebentar a linha. Então, passo novamente. Vou aqui. Só para ficar bem firme. E agora eu volto aqui, ó, um pouquinho para cima do olho. E vou fazer só um cantinho de olho aqui, ó. Isso aqui. Só para ficar bem bonitinho. E aqui a gente finaliza. E eu vou fazer a mesma coisa ali do outro lado, no outro olhinho. Agora, a gente pode costurar aqui, ó, fechar aqui. Então, a gente pode usar a agulhinha para prender aqui, pra gente saber aonde que vai ter que cortar, ó. Aqui, essa pontinha, a gente vai ter que cortar. Mas a gente tem que cuidar para não aparecer aqui na testa, porque às vezes a gente marca ali e vem cortar, ela vem aqui, ó, tá vendo? Então, a gente leva o dedo pra lá e prende uma agulhinha também. Essas pences assim, a gente corta tudo. Então, ela vai ficar aqui. Essa que eu levo pra lá, ela vai prender aqui também. E essas pontinhas aqui, aí sim eu corto. Porque daí a gente vai costurar, corto isso aqui. Deixa eu mostrar. Assim. Corto aqui. Todas elas eu corto. Isso. E aí, a gente costura. Sem segredo, só pontinho, ali, pontinho normal, pontinho miudinho. Você alinhava aqui, deixa eu mostrar. Todos esses recortes que a gente fez, você costura. Fecha tudo. Aí, depois de costurado tudo, a cabeça, fica feio aqui, porque a gente não tem que se preocupar porque vai toquinha. Agora, a gente passa blush neles. Pode ser blush, pode ser giz de cera. Eu gosto de passar o giz de cera também, porque ele não sai. O blush acaba saindo, né? Mas dá pra ser blush também. Parte da
da bochecha, em cima do narizinho. E agora a gente vai fazer a roupinha. Para a roupinha, a gente vai usar esse blush. Esse aqui é bem bonito, que ele brilha no escuro. Então, durante o dia, você não vê nada, e no escuro, ele brilha essas partezinhas mais afundadinhas aqui. Então, ele fica bem bonitinho. Então, a gente vai colocar, dobrar ele ao meio, direito com direito, e posiciona o molde do corpo e dos bracinhos. A touca também a gente vai fazer com ele. Então, posiciona assim, prende com a agulhinha, posiciona 2 bracinhos e costura, tira, pode marcar ou costurar acompanhando o molde. Eu prefiro fazer assim para não ter perigo dele ceder e ficar torto. Então, prende com a agulhinha, os bracinhos também, coloca o outro bracinho aqui também, então já faz os dois ao mesmo tempo. E daí faz a costura do corpinho, saindo daqui, dá toda a volta e finaliza aqui. Isso aqui vai ficar aberto que a gente vai entrar com o corpinho dele aqui dentro. E os bracinhos a mesma coisa, deixando uma abertura aqui na lateral. Aqui eu costurei usando o molde como guia. Então, você pode ver até que às vezes dá uma pegadinha na beiradinha dele, ó. A gente tira e recorta. Faz mal que rasga, né? E corta, deixando uma margem pequena de costura. Então, depois de recortado, ele fica assim. Aí, a gente passa ele pro direito, vai ficar assim. Vou passar todos pro direito, e daí a gente vai encher. Então, o corpinho e os braços estão prontos. A touca, a gente vai usar um retângulo de 17 por 9. E pro pompom, um retângulo de 5 por 3. Então, para fechar a touquinha, a gente vai só fechar, dobrar o meio e passar uma costura reta aqui. Então, eu costurei aqui, fechei, agora a gente vira pro direito pra gente poder fechar isso aqui, ó. Eu já até deixei a linha e a agulha passada aqui, vê? Ó. Ah, e outra coisa, essa costura a gente tem que deixar ela aberta aqui. Não deixa ela dobrada, deitadinha assim não, porque senão fica muito grosso. Então, a gente abre essa costura e alinhava, pra gente franzir o topo da touquinha. Então, vamos só fazer um alinhavo aqui. Pronto, e agora a gente puxa aqui. Pronto, fechamos aqui o topo da touquinha. Puxa bem firme, finaliza com o nozinho, e aí a gente vai fazer o pomponzinho pra gente pôr aqui. Pronto. Aí eu passo a costura lá a linha lá pra trás e corto. Agora, a gente vai fazer o pomponzinho pra pôr aqui em cima. Pro pompom, a gente vai pegar esse retângulo e vai fazer um alinhavo em toda a volta dele, pra gente colocar um plumante e fechar ele, franzir. Então, eu faço isso aqui em toda a volta. Aqui, eu preferi fazer um pomponzinho branco,
para não ficar também tudo estampadinho, né? Por isso que eu peguei ele, mas dá pra ser do mesmo tecido, não tem problema. Pronto. Agora, eu dou uma puxadinha e pego um pouquinho de plumante, bem pouquinho, não precisa ser muito, e coloco aqui dentro. E puxo. Pronto, nosso pompom já tá pronto. Aí, eu dou um nozinho e costuro ali no topo da touquinha. Aí, eu nem corto a linha e já uso a mesma linha que eu finalizei ali, pra prender aqui o pomponzinho. Eu posso passar ele aqui pelo meio e puxar ele lá pra trás, lá pro avesso, olha. Aí, eu seguro assim e vou prendendo ele. Pronto, aqui a gente dá um nozinho, finalizando. Ele no direito fica assim. E essa beiradinha aqui, a gente dobra na hora de colocar na cabecinha da nossa boneca. Então, vai ficar assim, a touquinha. E agora, a gente vai colocar primeiro ela no corpinho aqui. Primeiro, a gente vai, antes de colocar no corpinho, colocar um pouco de plumante nos bracinhos e um pouco de plumante só aqui no pezinho, mais no pezinho. Aqui bem pouquinho na perna. O corpinho não precisa, porque aqui essa parte é o corpinho dele que vai encher. Então, o bracinho e o corpinho ficou assim, ó. Não coloquei muito, porque esse tecido já é mais grosso, por ser peludinho, né? Então, não precisa. Agora, se você estiver usando um plush liso, que não tem esses pelinhos, que é mais fininho, aí você pode colocar um pouquinho mais de plumante. E aqui a gente fecha com a linha vinho. Então, agora a gente vai pôr o corpinho aqui dentro, pra depois a gente pôr a touca. Então, aqui a gente vai empurrando ele ali pra dentro. E aí, essa dobra aqui, a gente faz assim, que a gente vai alinhavar e puxar bem firme, bem forte aqui, pro pescocinho ficar bem marcadinho. Então, é isso aqui. Dobra aqui, pra ter acabamento, e a gente prende aqui no corpinho com alinhavo. Alinhava isso aqui tudo e puxa bem forte, que ele vai fazer mais o formato do queixinho. Então, eu já costurei aqui, agora a gente põe a touquinha nela. Cadê a costura? A costura tá aqui, a gente deixa a costura pra trás. Então, a gente vai acertando assim, ó. Eu gosto com a touquinha bem aqui pra frente no rostinho, eu não gosto muito pra trás. Então, a gente vai dobrando aqui. Nem precisava ter deixado tanto, mas eu gosto assim, tanto tecido pra virar. E, ó, acabou vindo aqui, ó, a dobra do tecido. Então, dá pra deixar menorzinho se quiser, senão não tem problema também. Olha como fica. E agora, a gente vem alinhavando de um jeito que não apareça a costura. E daí, a gente coloca o bracinho. Então, aqui a linha, já deixei aqui pronta pra eu vir alinhavando. A costura aqui pra trás sempre. Aí, a gente vem alinhavando. Começar aqui. Isso. Acerta bem, como você quer. E eu alinhavo toda a volta dela.
Então, costurei a touquinha e agora a gente vai prender o bracinho. Você pode pôr um botãozinho aqui ou simplesmente pegar uma linha forte, passa ela por dentro da argolinha aqui, ó, que ela vai ficar bem escondidinha aqui no meio da pelúcia, do pelinho, né? É um plush, mas é peludinho, então ele vai ficar assim. E você vem e coloca aqui. Passa lá pro outro lado. E prende no outro bracinho. Passa novamente lá pro outro lado. Você pode passar algumas vezes a linha. Eu vou passar só essa vez. Fui pra lá e voltei, e aqui eu já vou finalizar aqui desse lado aqui. Então, aí eu já dou um nó pra ficar firme. Se não, coloca um botãozinho, que também fica bem bom. Então, fica assim, eu passo a linha pra qualquer lado ali. E ele ficou assim. Então, o bracinho não tem segredo, a gente passa de um lado pro outro. Se quiser mais firme, vai apertando, ele vai ficar mais firme, mas eu gosto dele mais molinho assim. E finalizamos a nossa mini doll, mini bonequinha. Aqui eu gosto até de fazer umas sardinhas, que eu acho que fica tão bonitinho neles, mas dá pra gente brincar. Sugestões para essa boneca. Ela pode servir de lembrancinha, pode servir de decoração, para a criança brincar. Se você fizer essa roupinha com uma estampa não, com aquela carapinha, se você fizer ela branca, dá para fazer uma ovelhinha ou um coelhinho, porque daí no lugar da touca, na touca, ao invés do pompom, você coloca as orelhinhas de acordo com o que você tá fazendo. Se é uma carapinha marrom que vai fazer um ursinho, aqui na touquinha você faz uma orelhinha de urso. Se é uma carapinha branca que você vai fazer um coelho ou uma ovelha, você faz a orelhinha do bicho que você quer representar. Se é um coelho, se é uma ovelha, enfim, gente, dá pra brincar, dá pra fazer várias coisas. Ou fazer roupinha mesmo, né? Dá pra brincar com essa roupinha aqui, fazer outros modelinhos, né? Vamos dizer assim. Então, finalizamos nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, curtam, compartilhem esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo domingo.